usando o ML para modelar, né? É uma representação gráfica para você ter uma ideia melhor e facilitar na hora que você for fazer o seu código. Aqui nessa primeira linha você vai colocar o nome da classe. Nossa classe carro inicial maiúsculo. Aqui nessa segunda linha você vai colocar os atributos da sua classe. Tá? Então eu tenho aqui marca, modelo, potência e velocidade. Esse sinal de menos é um modificador de acesso dos atributos da classe. Vou explicar isso um pouco mais adiante, tem a ver com o conceito de encapsulamento. Aqui, na terceira linha, a gente coloca os métodos. Acelerar, frear, imprimir e o get velocidade. Tá? Esses métodos eles geralmente vão na forma de verbos no infinitivo. A exceção do get, que é um verbo em inglês, mas ele está no infinitivo também. Quer dizer que obter velocidade. Tá? E sempre coloquem o abre e fecha parênteses. Aqui dentro desse parênteses a gente põe parâmetros. Tá? O que são parâmetros? São valores que às vezes o próprio método precisa para fazer a rotina interna dele. Tá? Então às vezes eu quero calcular alguma coisa e eu preciso ter um parâmetro antes, um valor para poder fazer aquela operação. É isso que fica entre os parênteses. Bom, agora que eu já modelei a minha classe carro, está aqui ela aqui do meu lado, eu vou transformar isso em código usando a linguagem Java. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui, eu vou usar uma IDE online, vou pesquisar aqui. Ó. Java IDE Online. Vai aparecer aqui o nosso compilador Java Online, essa é a primeira ferramenta. Vou usar a forma avançada. Clico aqui em Advanced e ele vai me trazer para essa tela aqui. Tá? Quando eu entro na ferramenta online, ele vai trazer para mim já uma classe chamada MyClass. Mas isso aqui a gente vai ver depois essa outra classe aqui, que ela tem um método que eu vou explicar ele assim que a gente criar a nossa classe carro. Então vamos lá. Vou aqui nesses pontinhos aqui do lado do arquivo barra. Vou em New File. Vou digitar o nome da nossa classe aqui, carro.java. Ele trouxe para mim um arquivo vazio e aqui dentro eu vou colocar meu código. Tá. Nome da classe a gente já viu aqui que é carro. A gente cria classe em Java utilizando essas palavras reservadas aqui. Public class e o nome da classe, carro. A sintaxe é abre e fecha colchetes. Aqui dentro, nesse primeiro bloco, eu vou colocar os atributos. Então, vou dizer que marca é um atributo do tipo string. E a mesma coisa para modelo, também vai ser um atributo do tipo string. Potência e velocidade, eu vou dizer que serão atributos do tipo inteiro. Os atributos eles são justamente variáveis, são os valores que a minha classe precisa saber, né? É algo interno dela, isso vai ficar armazenado na memória, a nível de execução na memória principal, e quando você executar a transação, ela vai armazenar esses dados em uma base de dados. Agora eu vou declarar os métodos. Os métodos também têm que ter um tipo de retorno. Quando eu coloco void em Java, significa que ele não vai retornar nada, ele só vai executar o que está lá dentro e ponto. Não vai devolver um valor depois de executar a rotina dele. Para o método, eu coloco o nome, o tipo, o nome e dentro dos parênteses, parâmetros se tiver. Eu poderia, por exemplo, ao acelerar, já dizer qual é a velocidade que eu quero que aquele carro ande, né? Não é o caso aqui, eu vou deixar o acelerar sem parâmetro.
Para acelerar aqui a rotina, eu vou dizer que eu vou somar a potência com a velocidade. Um exemplo, tá? Fechou e encerrou a rotina do método acelerar. Agora eu vou criar os outros métodos. Vou criar o crear. Ah, professor, mas como é que eu vou definir a rotina interna do meu método? Isso daí você estudou o problema e você sabe o que precisa ser feito internamente, né? Você precisa que seja feita uma operação por aquele método. Se ele precisar te retornar um valor no contexto lá do problema que você analisou, você vai saber que valor que ele precisa retornar para você manipular ali, né? Então isso aqui você já analisou o problema e já sabe quais as operações que ele vai fazer. No nosso caso, a gente já levantou o problema do carro, já sabe o que ele faz e tem uma ideia aqui de como colocar isso em código. Para frear, eu tenho que reduzir a velocidade, então eu vou pegar a velocidade e vou atribuir a ela um valor reduzido, vou dividir ela por 2. Em Java, o sinal de atribuição é esse de igual aqui, tá bom? Não esquece do ponto e vírgula. Vamos para o próximo método, que é o... Vou colocar aqui o getVelocidade. Coloquei o imprimir na frente dele ali. O getVelocidade é só para retornar, usando a palavra return velocidade. Só que esse método não pode ser void, tá? Por quê? Porque a variável velocidade é do tipo inteiro. Então ele tem que retornar o mesmo tipo de dado. Aqui o getVelocidade vai me retornar o inteiro, que é o valor atual da velocidade. Quando eu chamar o método, o valor que tiver atribuído para a velocidade vai ser retornado por esse método. E por último, imprimir. Vocês lembram do imprimir lá do Portugal? Aqui no Java é system.out.println. É o método que a gente usa para imprimir comandos na tela. Ele é um método do próprio Java, tá? Então vou colocar o carro. Aí eu vou colocar aqui, vou fazer uma concatenação do modelo do carro. Vou dizer que ele está a velocidade de... Eu vou concatenar aqui o getVelocidade. Criamos a nossa classe carro conforme a estrutura que nós definimos na nossa modelagem da classe, né? Agora a gente vai, para executar esses cálculos aqui, essas operações, a gente vai precisar criar uma classe chamada principal. Você executa as operações em uma outra classe, tá? Você não executa direto lá na sua classe. Para mostrar o resultado, tem que ter uma classe principal. Vou criar essa daqui. Essa classe principal ela vai ter esse método aqui, ó. É só mudar o nome aqui, principal. Esse método aqui, ó, public static void main. O que ele faz? É nele que são criados os objetos e executados aqueles atributos, atribuído valor para aqueles atributos e executados os métodos. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Agora, para a gente criar um novo objeto em Java, a gente usa uma palavra reservada. Eu coloco o nome da classe, eu coloco o objeto, eu vou dizer que o carro é o Gol, por exemplo. Eu dou o sinal de atribuição, uso o operador new e digito o nome da classe e abro e fecho parênteses. Tá? Aqui eu dei Enter. Opa, isso aqui não existe. E aí eu coloco aqui no final o ponto e vírgula para ele fechar a instrução da linha. Agora eu acabei de instanciar a classe carro.
Agora eu posso acessar por meio do Go os atributos lá da classe carro, através desse objeto. Então eu já tenho um objeto Go aqui, então eu digito o nome do objeto ponto, e aí eu vou acessar, vou atribuir um valor para a marca. Como é string, eu coloco entre aspas, então vou dizer Go marca Volkswagen, né? Volkswagen. Não sei se é Wagen, alguma coisa assim. Volkswagen. Um exemplo. Vou atribuir um valor para o atributo modelo. Go. Vou dizer que o modelo é Go. Vou atribuir um valor para a potência. Vamos dizer que esse carro é 1.0. Dizer que esse carro é 10, digamos. Potência 10. 10 cavalos, né? Opa, mas vamos tirar aqui. Ele é inteiro, então eu não boto como string. Boto só o 10 direto. Vou atribuir para a velocidade o inicial 0. O carro já começa parado, né? Ele não começa andando. Vou executar o método acelerar. Aí ele vai fazer aquela operação lá que vai mudar o valor da velocidade. Vamos acelerar esse Go várias vezes. Depois vamos frear ele. No final vamos imprimir o resultado. Vamos executar isso para ver o que ele vai mostrar aqui no nosso console. Beleza, agora vamos executar isso para ver o resultado que ele vai mostrar. Olha aqui, ó. O carro Gol está a velocidade de 20 km por hora e tem a potência de 10 cavalos. Conforme a gente definiu aqui, né? Carro, aí o modelo, está a velocidade de, aí pega a velocidade, km por hora e tem a potência de tantos cavalos. Continua aqui, ele rodou. Bom, aprendemos como é que a gente modela uma classe usando o ML e como é que a gente cria ela em Java e como é que a gente cria os objetos também em Java e acessa e atribui valores para aqueles atributos e executa aqueles métodos da classe.